Peço aos irmãos que abram, por favor, a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1. Nós estamos dando sequência à série de mensagens que iniciamos na semana passada nesta epístola. E hoje o texto que estaremos lendo e expondo será o capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 5 ao verso 10, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Pai, nós queremos inicialmente agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de abrir a Tua santa palavra, lê-la e a partir dela entender a Tua vontade para nós. Nós te pedimos que neste momento o Senhor fale a cada um dos nossos corações e nos ajude a compreender, sim, pelo Teu Espírito, a Tua vontade, a fim de andarmos na retidão que o Senhor requer de cada um de nós. Que seja sim, ó Deus, para o nosso bem, e que seja sim, Senhor, para a glória do Teu nome, pois Tu és o Senhor da nossa vida e queremos, ó Deus, viver pela fé, sendo agradáveis na Tua presença. Oramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há um jargão popular que diz o seguinte: errar é humano. Outro diz o seguinte, que errar é insistir no erro. Declarações como estas apenas demonstram o modo como muitas vezes tratamos o nosso pecado, evitando admiti-lo ou até mesmo diminuindo a sua gravidade. Esta foi a conduta de Adão no jardim, quando confrontado, culpou a Deus e culpou também a sua mulher, depois de ter desobedecido uma ordem clara da parte de Deus para não comer de um fruto que ele havia proibido. E o texto que nós lemos aqui, 1 João, primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10, é um dos textos bíblicos mais claros que nos ajudam a entender o conceito do pecado e o modo como nós devemos tratar com o pecado. O gnosticismo, como um movimento desde a sua origem, afirma a sua sabedoria em dogmas pagãos e também em crenças místicas, no misticismo. E já desde os primeiros séculos, este movimento tem ameaçado a história da igreja, o bem da igreja, a estabilidade da igreja, a ponto dos apóstolos, especialmente Paulo e João, terem que corrigir os crentes, porque já estavam sendo influenciados por este movimento e também tiveram que combater aqueles que dentro da igreja afirmavam, pregavam, ensinavam estas crenças do gnosticismo. E os precursores deste movimento, eles estavam entre aqueles que consideravam o pecado como um mal necessário. Outros ainda afirmavam naquele período que o pecado ele não existia, ele era apenas resultado da imaginação dos homens. E um breve estudo das heresias dos primeiros séculos nos leva a compreender que naquele período havia basicamente duas grandes escolas do pensamento filosófico, vamos dizer, gnóstico. A primeira grande escola naquele período afirmava que o pecado ele era somente físico,
Ele não tinha natureza espiritual, e nesse sentido, eles acreditavam que, uma vez que o pecado ele era configurado apenas externamente e não internamente, bastava se isolar do mundo e assim eles conseguiam se isentar da contaminação do pecado. Por esse pensamento nasce o ascetismo religioso, dentre o qual nós encontramos na história da igreja os essênios, que resolveram se isolar da sociedade organizada para viverem um estado de contemplação, porque acreditavam que, vivendo assim, eles então conseguiriam se manter isentos do pecado historicamente. Posteriormente, surgem os mosteiros, justamente para isolar as pessoas dessa contaminação. Religiões como o budismo pensam assim também, que se você se isolar da sociedade, você não entrar em contato com as pessoas, você se mantém isento da contaminação do pecado. A outra grande escola do pensamento gnóstico, nos primeiros séculos da história da igreja, acreditava que o pecado, ele, embora uma vez físico, externo do comportamento, das condutas e das relações, não poderia contaminar a alma, não poderia contaminar o espírito, não poderia contaminar a mente, não poderia contaminar a sua relação com a divindade. E dentro desse pensamento surge o chamado, o conhecido dualismo, que considerava a carne má, considerava o corpo mau, considerava as relações com o mundo externo, aí sim contaminadas pelo pecado, mas a nossa relação com Deus, ou a relação de qualquer pagão com os seus deuses, não poderia ser afetada. E foi justamente com base nesse pensamento que estava já dentro da igreja, de que o pecado ele não contamina a nossa relação com Deus, que João trata especificamente nessa passagem que lemos, ele combate esse pensamento nessa passagem que lemos, como nós percebemos já no verso 6, pessoas que estavam acreditando que poderiam ter comunhão com Deus e manter a sua fé em Deus, manter a sua relação saudável com Deus, mas ao mesmo tempo andar nas trevas do pecado. Por isso no verso 6 João diz, olha, isso não é verdade, isso não pode acontecer. E lá no verso 8 nós lemos outros que acreditavam que não tinham pecado, ou que eram capazes até mesmo de se livrar do pecado pelo seu próprio esforço. E exatamente isso que João trata aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, e os meus objetivos aqui são 3. Primeiro, o meu objetivo é demonstrar como a Bíblia trata o pecado, qual é o conceito bíblico a respeito do pecado. Também para que nós mantenhamos comunhão com Deus. Não é possível vivermos uma vida no pecado e afirmarmos para nós mesmos que temos comunhão com Deus, porque isso não é possível. Também o meu objetivo aqui é de estimular a comunhão entre nós, porque o pecado nos separa, o pecado nos divide, o pecado distancia uns dos outros, mas uma vez que ele é devidamente tratado, ele nos une, ele nos fortalece como igreja neste mundo. E eu estou dividindo essa passagem em 4 partes. Primeiramente, o verso 5, João introduz aqui a base da comunhão com o Senhor. E ele afirma basicamente que Deus é luz. A partir dessa base, a partir dessa introdução, João combate 3 pensamentos, 3 conceitos falsos a respeito do pecado. Nos versos 6 e o verso 7, João vai combater um falso conceito do pecado, que dizia que o homem pode ter comunhão com Deus e ainda assim andar nas trevas. O segundo falso conceito que João trata aqui, que ele combate, está no verso 8 e no verso 10, que diz, o homem não é totalmente pecador. E o terceiro falso conceito que João trata aqui é que o homem consegue, por esforço próprio, se livrar do pecado. Esses 3 pensamentos João aborda à luz daquilo que ele ouviu a respeito de Jesus, e assim ele corrige a igreja que estava sendo influenciada por esses pensamentos e combate aqueles que dentro dela estavam afirmando tais crenças. Então, inicialmente, nós vamos agora observar a base da comunhão, que João aqui deixa claro que a base da comunhão está no entendimento a respeito da natureza de Deus. Vamos ler novamente a passagem que diz assim,
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. O texto começa com uma chamada conjunção de coordenação. O que João tratou antes para justificar agora com esta passagem? Ele tratou basicamente 3 questões. Primeiro, que Jesus é o eterno e é o verbo da vida. Segundo, os apóstolos atestaram isto. Eles tiveram toda a segurança por aquilo que eles viram e ouviram de Jesus, inclusive tatearam, apalparam o corpo de Jesus, manifesto diante deles, e com isso eles reivindicaram a autoridade para poder ensinar a igreja. E em terceiro lugar, terceiro ponto de João aqui nos textos, nos versos anteriores, foi de fortalecer a comunhão da igreja com o Pai e com o seu Filho, e para que a alegria também fosse completada. Esta é a mensagem, então, que ele começa a declarar no verso 5. A mensagem que da parte dele, ou seja, de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a insistência de Jesus, de falar a respeito de Jesus no colegiado apostólico, e inclusive fora dele, era tanta que um dos seus discípulos, Filipe, no capítulo 14 de João, versos 8 ao verso 11, chegou a Jesus fazendo o seguinte pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus então disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Aqui, João está, portanto, mais uma vez, ratificando, confirmando, repetindo aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Jesus. De Jesus a respeito do Pai. De que o Pai, ele é a luz, Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. A afirmação de que Deus é luz tem 2 significados aqui no nosso texto. Primeiro significado está relacionado com a natureza de Deus. A natureza de Deus é da mais perfeita e exclusiva glória. Nela se encontram a totalidade da santidade, da pureza moral e da bondade. E de nenhum modo a glória de Deus, a natureza de Deus, pode ser ofuscada pela luz do sol, pelo brilho da sua luz, no seu ponto mais forte. A luz do sol, pelo contrário, perto da glória de Deus, seria considerada apenas muito pequena, porque Deus é essencialmente perfeito em todas as suas virtudes e em todas as suas obras. Por isso Jesus diz que nele não há treva nenhuma. Se você está num ambiente escuro e liga a luz, ali não é possível permanecer as trevas, porque a luz, ela domina, ela prevalece, e as trevas não podem prevalecer. Ao dizer que Deus é luz, João não está afirmando que Deus é uma energia, que Deus é impessoal. Pelo contrário, ele está apenas afirmando, do ponto de vista da sua natureza, que nele não há qualquer mácula, qualquer deficiência, não há qualquer pecado ou qualquer inclinação para ele. Deus é perfeitamente santo na sua natureza. Não há nele qualquer desconfiança, malícia, falsidade, maldade, prevaricação, omissão ou qualquer outra conduta moral semelhante àquelas que nós encontramos entre nós, homens caídos, corrompidos pelo pecado. O segundo significado dessa afirmação que João faz a respeito de Deus, de que ele é a luz, o primeiro significado é a respeito da sua natureza, por ser perfeitamente santa. O segundo significado que nós temos aqui é a respeito da justiça de Deus. Ao dizer que Deus é luz, aqui João está demonstrando que Deus é capaz de conhecer e de revelar todas as coisas. Nada lhe pode ser escondido, nem mesmo os mais bem guardados segredos do coração humano ou até mesmo escândalos.
Deus conhece todas as coisas e Ele sabe exatamente o que se passa em nossas mentes e em nossos corações. Nada pode ser omitido. Davi que o diga, como ele declara no Salmo 32, ao tentar fugir da culpa que acusava a sua consciência do pecado que havia cometido. E por onde ele tentava esconder a sua culpa, ele percebia que Deus estava ali com seus olhos atentos sobre ele. Porque nesse sentido de que Deus é luz, Deus conhece todas as coisas e nada pode ser ocultado da sua presença. Por isso o seu julgamento é sempre coerente, íntegro e capaz de guiar o homem para fora das trevas do pecado e também do engano. A luz, ela revela tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Ao dizer que Deus é luz, João está afirmando esta capacidade perfeita de Deus enxergar exatamente o que se passa na vida e na história humana. A partir dessa declaração quanto à natureza de Deus, que ele recebeu por parte de Jesus, essa é a mensagem que ele recebeu por parte de Jesus, João, a partir do verso 6, vai agora tratar 3 falsos conceitos a respeito do pecado. E é fácil de nós percebermos que há 3 conceitos que João está tratando aqui, por aquilo que nós vemos já no início do verso 6. Há 3 aqui registros desta frase, se dissermos que, verso 6, também no verso 8 diz, se dissermos que, e no verso 10, se dissermos que. Fica claro, portanto, que João está aqui de forma organizada, combatendo pensamentos dentro da igreja. E o primeiro pensamento que João combate aqui está no verso 6 e no verso 7, que dizia que o homem pode ter comunhão com Deus e ainda assim andar nas trevas do pecado. O verso 6, inicialmente, João mostra a incoerência desse pensamento. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha só, mentimos e não praticamos a verdade. Sendo Deus descrito como luz, para termos comunhão com Ele, é preciso vivermos em conformidade com a verdade, sem pecados e sem segredos a respeito deles. Isso não significa uma vida absolutamente isenta do pecado, enquanto estamos neste mundo, porque é fato que as nossas melhores intenções e os nossos mais claros esforços contra o pecado não são capazes de eliminar por completo o pecado que está impregnado na nossa natureza. Sabemos que, por mais que nos esforcemos, não somos capazes de expurgar totalmente a contaminação do pecado na nossa natureza, na nossa mente. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus, da atuação do Espírito de Deus, aplicando a obra de Jesus Cristo na nossa vida, nos ajudando no dia a dia. E João aqui não tem perspectiva dizer que nós, pelo nosso esforço, seremos capazes de eliminar completamente da nossa vida a prática do pecado. Mas o que está em perspectiva aqui é que é preciso darmos uma resposta objetiva contra o pecado, em obediência à lei moral de Deus. Não é possível conciliar a afirmação de que temos comunhão com Deus enquanto vivemos comprometidos muito mais com as nossas paixões carnais e com interesses que são claramente reprovados pelas Sagradas Escrituras. Seria um falso moralismo afirmar a vontade de Deus para nós e ainda assim insistirmos em práticas pecaminosas, em condutas pecaminosas. Por isso João diz aqui no verso 6 que é incoerente afirmar, por um lado, que temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo andarmos pelo caminho contrário àquele que ele se encontra. Deus está onde sempre esteve. Deus nunca se afastou do homem, mas o homem se afastou de Deus por causa do pecado, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta do nosso Criador, o pecado nos afasta da alegria e do prazer de comungarmos com Deus. Por isso, diametralmente falando, é impossível dizer que temos comunhão com Deus e vivermos em práticas que são contrárias à sua vontade. Agora, no verso 7, João
faz a correção, a coerência, né, da vida cristã é baseada naquilo que ele diz, que se nós andarmos na luz como ele está na luz, aí sim podemos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A coerência de uma comunhão verdadeira com Deus, não sei se você percebeu isso no nosso texto, reflete em convicções do ensino bíblico e em condutas morais que unem todos os crentes. No verso 7, ele não menciona Deus como sendo aquele com quem podemos ter comunhão por andarmos na luz. No verso 7, João diz que se andarmos na luz como ele está na luz, olha o efeito imediato. Nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, pois nenhum relacionamento subsiste se não houver acordo de valores e também de interesses. Nós não comungamos e nós não conseguimos manter a amizade e o bom relacionamento com pessoas que pensam totalmente diferentes de nós, com pessoas que não têm os mesmos interesses que nós temos. Com essas pessoas, talvez o máximo que conseguimos fazer é saudar acenando a mão, mas andar junto, compartilhar segredos, nós só fazemos isso com aqueles que nós temos algo em comum. E olha que não é qualquer algo, mas aquilo que é realmente essencial para o bom relacionamento. É isso que nos une. E o que nos une, João já deixou claro no verso anterior, é a nossa comunhão com Deus. Porque Deus é luz, e se nós andarmos na luz, nós podemos assim vivermos unidos como irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ao contrário de uma vida incoerente com a fé que professamos sobre Deus, nosso testemunho confirmaria que realmente fomos transformados pela purificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. João está dizendo que se nós, pelo nosso esforço, andarmos em santidade, que teremos pelo nosso esforço comunhão com Deus e que pelo nosso esforço o sangue de Jesus terá eficácia para nos purificar dos nossos pecados. Pelo contrário, ao andarmos na luz, estamos apenas afirmando aquilo que primeiramente Deus fez conosco, que foi de nos tirar das trevas do pecado e nos colocar em comunhão com Ele, pelos méritos do Senhor Jesus que por nós morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ao andarmos na luz, estamos afirmando com o nosso testemunho de que de fato fomos transformados pela graça de Deus e por isso o primeiro resultado se reflete ou se sente ou se experimenta nas relações entre aqueles que creem na mesma verdade. João relaciona a comunhão com Deus com a comunhão com os outros crentes, porque esta é a coerência da fé cristã. Mas, mais adiante, nós veremos a respeito disso, essa relação que João faz a respeito da lei, como a nossa relação com Deus impacta as nossas relações horizontais, as nossas relações sociais. É incoerente afirmarmos que amamos a Deus e odiarmos os nossos irmãos. É incoerente afirmarmos que temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo não termos interesse pela comunhão com os santos, participando de cultos públicos, por exemplo, como nós estamos aqui reunidos. Porque a comunhão com Deus, o primeiro impacto, o primeiro resultado se dá nas relações horizontais, no modo como nós tratamos o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, como nós tratamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós tratamos aqueles com os quais trabalhamos, servimos e até os nossos empregados. A comunhão com Deus, portanto, produz compromisso de uns para com os outros e a alegria de percorrerem juntos pelo mesmo caminho. O segundo conceito, ou falso conceito que João aborda aqui nesta passagem, está no verso 8 e no verso 9. O conceito que João combate aqui no contexto daquela igreja, dizia que o homem não é totalmente pecador. Vamos nos lembrar daquilo que já dissemos aqui. Havia uma escola de pensamento, nós chamamos historicamente de pré-gnosticismo, que afirmava que o pecado ele é apenas exterior. Ele não poderia afetar o interior, a condição espiritual. Outro pensamento afirmava que o pecado ele é apenas do ponto de vista físico.
e que espiritualmente jamais podemos ser maculados por ele. E aqueles que acreditavam nisso afirmavam que o homem não era totalmente pecador, apenas parte dele, e isso vai no caminho contrário da doutrina bíblica. E é isso que João trata aqui no verso 8, que primeiramente ele expõe o pensamento incoerente, ele expõe a falsidade desse conceito, dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então veja como João expõe primeiramente aqui o pensamento incoerente a respeito do pecado. E mais uma vez ele aborda esta questão aqui que estava influenciando negativamente a comunhão da igreja para com Deus e a comunhão da igreja de uns para com os outros, pois negar a realidade pessoal de corrupção do pecado é tão inconsistente como admitir que nós não precisamos de perdão. Não precisamos de perdão da parte de Deus e não precisamos de perdão por parte dos nossos irmãos. João disse: se dissermos que não temos pecado. A palavra pecado aqui se encontra no singular. Se dissermos que não temos pecado. O pecado sobre o qual João se referiu é o pecado como natureza humana corrompida. É a condição humana afetada pelo pecado. E a negação dessa realidade é a admissão de que o homem não tem culpa de qualquer pecado, nem raiz, nem natureza, nem princípio de pecado, e isto é um terrível engano. O homem se engana se negar que pecou ou peca. O homem, ele se engana ao afirmar que não tem raiz ou força do pecado dentro de si. Ele se engana ao afirmar que por esse pensamento, ele não precisa de que Deus o liberte através do seu Filho, de que ele não precisa do perdão divino porque ele não tem culpa alguma. Se afirmarmos que não temos pecado, nós estamos negando o testemunho da graça de Deus revelada através da morte expiatória de Jesus Cristo e tornamos o testemunho apostólico como mentiroso. Porque através do testemunho apostólico o que nos chega é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, porque nós não poderíamos, na nossa condição em pecado, nos aproximarmos de Deus, íamos até Deus, pois nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados. E este pensamento é um terrível engano. Tentar se aproximar dele também é um terrível engano. Existe um livro chamado Homem que é Homem, que diz o seguinte: a experiência de um homem na hora do café da manhã. Ele tem uma xícara de café sobre a mesa, alguém esbarra naquela xícara, a xícara cai e se quebra. Aquele homem vai dizer assim: quem foi que colocou essa xícara aqui? Por que você fez isso? Você é um tolo, uma tola, um estúpido, uma estúpida, descuidado. Olha só o que aconteceu. No outro dia, uma nova xícara está sobre a mesa. Agora ele esbarra na xícara e a xícara cai. E a afirmação do homem seria qual? Quem foi que colocou essa xícara aqui? Já falei tantas vezes para não colocar essa xícara. É a tentativa de se aproximar desse falso conceito, que no final estamos tentando dizer para as pessoas que nós somos inocentes, que nós não temos culpa de nada. E qualquer atribuição de culpa ou de pena sobre nós seria muito desproporcional, seria injusto. Esse pensamento está mais presente na nossa vida do que muitas vezes conseguimos imaginar, de achar que nós não temos culpa. E uma das evidências desse falso pensamento entre nós, e também dentro das nossas casas, é quando estamos o tempo todo tentando transferir a nossa culpa para o outro. O tempo todo culpando os outros dos erros e dos pecados que nós cometemos. E é um terrível engano pensar de que nós não temos culpa e de que não fomos corrompidos pelo pecado. O apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, versos 10 ao verso 12, o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele continua, no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 12. Portanto, o pecado corrompeu todo o homem e o homem todo, não apenas parte dele. Por isso, a sua comunhão com Deus é imediatamente afetada. Não pensemos que andando nas trevas do pecado, manteremos comunhão com Deus. Também não pensemos de que não temos pecado algum, de que a nossa condição é uma condição isenta do pecado, porque do ponto de vista externo, não matamos, não roubamos, não prostituímos e por aí vai. Ora, essas condutas externas são apenas sintomas de uma condição espiritual já corrompida pelo pecado. Embora não matemos, embora não pratiquemos delitos desta ordem, a nossa condição na presença de Deus é de indignidade. E se não fossem as misericórdias do Senhor, como diz o profeta Jeremias, já teríamos sido consumidos na presença de Deus, que é luz. E a sua luz julga o pecado, revela e julga o pecado. Mas são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos na sua presença. E se hoje estamos na presença do Senhor e temos comunhão com o Senhor, não é porque em nós não há pecado, mas é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo ele. A coerência que João demonstra agora para a vida cristã está declarada no verso 9. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao invés de negarmos a natureza pecaminosa, devemos reconhecê-la, tanto quanto os seus efeitos, ou seja, as suas condutas pecaminosas. A nossa atitude como igreja, a nossa atitude como cristãos, a nossa atitude como filhos, pois fomos regenerados pelo Espírito, não é de tentar omitir a nossa culpa, ou de transferi-la para outros, mas é de admiti-la diante do Senhor. João requereu aqui honestidade suficiente para confessarmos os nossos pecados e culpas pessoais, se reconhecemos que Deus é luz. No Antigo Testamento, a palavra confissão é uma tradução de um verbo iadá. O verbo iadá significa dizer concordo ou afirmar, ou o verbo afirmar, poderia ser uma tradução de iadá. Mas o verbo iadá também era um verbo usado para se referir a atirar. O verbo iadá pode ser totalmente traduzido como atirar, lançar. Sabemos muito bem que, de acordo com a lei de Moisés, determinados pecados eram de tamanha gravidade que as pessoas deveriam ser punidas por apedrejamento. Então, aquele que tinha culpa era apedrejado por aqueles que, com pedras nas mãos, lançavam contra aquele que tinha culpa. Ao confessar os nossos pecados, duas coisas estamos fazendo. Primeiro, estamos admitindo, estamos afirmando que a acusação é verdadeira. Nós realmente pecamos. Estamos, ao confessar, admitindo que essa acusação ela é verdadeira. Em segundo lugar, quando nós confessamos os nossos pecados, ao invés de lançarmos pedras contra os outros, lançamos, entre aspas, pedras contra a nossa própria consciência. Eu pequei, Senhor. Eu fiz o que é mal diante dos seus olhos. Eu não deveria ter tido esse tipo de pensamento e eu não deveria ter tido esse tipo de conduta.
Isso foi vergonhoso da minha parte diante do Senhor. Ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados, estamos como que lançando pedras contra a nossa própria vida diante do Senhor. Eu concordo, Senhor, com esta acusação. Eu pequei diante do Senhor. E a história mais conhecida que temos disso está em João capítulo 8, aquela mulher adúltera que foi colocada diante de Jesus, e Jesus foi ali confrontado por duas alternativas: ou concordar com o apedrejamento da mulher, ou ir contra a lei de Moisés e inocentá-la. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ekbalo é a palavra grega correspondente a iadar, lançar. Lance a primeira pedra, atire a primeira pedra. E todos foram apedrejados pela sua própria consciência, deixando as pedras. E aquela mulher então recebeu a palavra de Jesus: vai e não peques mais, porque a misericórdia de Deus e o perdão de Deus de nenhum modo deve servir como um impulso ou motivação para continuarmos no pecado, já que Ele é tão misericordioso. A ideia é que nosso pecado acusa a nossa consciência e nos faz padecer, assim como Davi experimentou na sua própria vida. E a razão para confessarmos os nossos pecados está no reconhecimento de quem é Deus. Segundo aquilo que no verso 9 nós lemos, porque Ele é fiel e justo. Mais uma vez, João recorre aqui aos fundamentos da verdade, de que Deus é luz e de que Ele é fiel e é justo. Por isso temos a tranquilidade e a confiança de confessarmos os nossos pecados. É da própria natureza de Deus perdoar. É da própria natureza dele perdoar. Ele é quem oferece perdão. É Ele quem em Cristo nos purifica dos nossos pecados, através da morte substitutiva de Cristo Jesus, algo que João já declarou no verso 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é pelos méritos do sangue de Jesus, derramado naquele Calvário, que Deus imputa a sua justiça sobre nós, transferindo para Cristo a culpa que nos pertencia. É da natureza de Deus, porque Deus, algo que nós veremos nos textos adiante, Deus, Ele é amor. E no amor de Deus, Ele enviou o seu Filho justamente para nos tirar da escravidão do pecado e nos dar a liberdade de termos comunhão com Ele. É da natureza de Deus agir assim, porque Deus é fiel, ou seja, Deus cumpre todos os seus decretos redentivos, todas as suas promessas proferidas aos pais da antiguidade. E Ele é justo, porque Ele cumpre cabalmente a sua justiça através de Cristo Jesus para nos tornar justificados. O terceiro e último falso conceito a respeito do pecado que João trata aqui nesta passagem se encontra no verso 10. No verso 10, João agora ele combate o pensamento de que o homem ele consegue por esforço próprio se livrar do pecado. Algo que alguns naquele contexto pensavam que sim, como aconteceu, como eu já disse, com os essênios, que se refugiaram nas cavernas de Qumran para viverem um estado de contemplação longe de Jerusalém, achando que Jerusalém já estava totalmente comprometida pela política e também pela profanação do templo e das leis religiosas. Então eles se isentaram, eles se afastaram da cidade de Jerusalém e foram viver nas cavernas, achando que eles poderiam, pelo esforço próprio, redimir ou se unir à natureza, se unir à divindade por um estado de contemplação. Então, há algo de progressão aqui nesses versos, a partir do verso 6. No verso 6, João diz como nós podemos nos tornar mentirosos. No verso 8, como poderemos estar enganados, e inclusive a palavra de Deus não estando presente em nós. Agora no verso 10, João diz que é possível, por esse falso pensamento sobre o pecado e sobre a relação com Deus, fazermos Deus mentiroso. É preciso, antes, dizer o seguinte, que nós não somos capazes de mudarmos a natureza de Deus.
de luz para trevas a partir do nosso comportamento. Ao pensar assim, fazer com que Deus se torne, não, Deus não se torna mentiroso, porque isso é impossível. Deus é a verdade e Ele comunica, portanto, a verdade sempre. E essa natureza, ela é imutável. Deus não muda jamais. Ele é perfeitamente verdadeiro. Ele é luz. Mas nós damos, na verdade, ao dizer que nós fazemos-lo mentiroso, João está querendo dizer que é possível nós darmos um falso testemunho a respeito dele. Algo que os falsos mestres estavam fazendo na igreja. Porque João aqui não está combatendo apenas o pensamento herético, mas ele também está combatendo aqueles que dentro da igreja ensinavam essas mentiras. Esses falsos mestres estavam dando um testemunho de que Deus é mentiroso. E é isso que João está denunciando aqui. Nos enganamos, o pecado, ele nos leva a nos enganar sobre quem é Deus, fazendo o mentiroso, e também nós confirmamos com isso não crer no testemunho de Cristo, como João mesmo disse no final, e a sua palavra não está em nós. Então, o verso 10, ele funciona não apenas para combater um falso conceito, mas como uma espécie de conclusão daquilo que ele disse nos versos anteriores. Eu quero concluir esta mensagem trazendo aqui 3 conselhos para todos nós, mas antes vamos fazer aqui um resumo do conceito bíblico a respeito do pecado, olhando particularmente para o texto que nós lemos e expusemos aqui. Primeiro, o pecado ele tem sempre caráter absoluto. O pecado nunca é neutro. João deixa isso claro no verso 5, ao dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, porque o pecado ele tem um caráter absoluto. Não é possível viver em comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver do lado oposto. Também o pecado, ele promove uma separação, que a Bíblia chama de morte, separa as pessoas. O amor é a exigência da lei de Deus e de Cristo. O ódio, pelo contrário, por Deus ou pelo próximo, se manifesta justamente nesse isolamento, nesse afastamento da comunhão. Por isso João diz nos versos 7 e no verso 8, verso 7 e no verso 8, que a nossa comunhão com Deus irá impactar imediatamente a nossa relação interpessoal. Porque o pecado, ele só pode ser tratado na presença de Deus, de forma fundamental. E isso vai impactar, portanto, as nossas relações pessoais. Uma vez que nós andamos em comunhão com Deus, nós mantemos comunhão com os nossos irmãos. Porque se não temos comunhão com Deus, nós nos afastamos não só de Deus, mas também dos nossos irmãos. Porque o pecado produz separação, divisão, destrói o prazer de estarmos juntos. Em terceiro lugar, o conceito do pecado que nós temos aqui é que ele habita no nosso coração. Se dissermos que nós não temos pecado, disse no verso 8, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Ele vai tratar isso do verso 8 até o verso 10. Ao contrário de negar que não temos pecado, é preciso, mesmo olhando para o nosso testemunho, não encontrando algo que justifique penas graves. No interior, nós estamos corrompidos pelo pecado. Por isso João diz, ao invés de você negar, ao invés de você omitir, revele, confesse, porque o pecado, a sede do pecado é o nosso próprio coração, ou seja, a nossa condição espiritual. E isso afeta a nossa maneira de lidar com os nossos interesses nesta vida. O pecado, ele tem caráter absoluto, o pecado, ele separa, e o pecado também tem como sede o nosso próprio coração. Agora, 3 conselhos para todos nós, e eu peço a sua atenção. Primeiro, que a realidade do pecado e seus danos são inegáveis. Admita isso com toda a segurança do seu coração. A realidade do pecado e os seus efeitos são inegáveis. Ele prejudicou a nossa percepção sobre quem é Deus, nos afastou da comunhão com Ele.
incapacitou toda a nossa condição para realizarmos algum bem espiritual, nos tornou totalmente culpados e condenados eternamente, nos tornou corrompidos nas nossas intenções e também nos nossos relacionamentos, inverteu o nosso senso de retidão moral, relativizando aquilo que é mal e aquilo que é bom, retirou de nós o interesse pela comunhão com Deus. Quantas vezes lutamos com isso? Desinteresse por lermos a Bíblia, desinteresse pela oração, desinteresse de estarmos na igreja, desinteresse de contribuirmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, desinteresse pela obra missionária, desinteresse em socorrer aqueles que estão necessitados. O pecado, ele retirou de nós valores tão fundamentais como a nossa percepção ou o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito do que significa e como a nossa comunhão com Deus impacta a vida das nossas relações interpessoais. O pecado tem arruinado casamentos e famílias inteiras. O pecado tem sido um impulso para heresias, malícias e vaidade de pregadores. Tem dividido igrejas inteiras. Tem empobrecido a credibilidade de instituições públicas e também a atuação de governantes pela corrupção, pela fraude. Tem escravizado pessoas a enfermidades emocionais e criado dependências químicas. Tem potencializado o desespero, a precipitação, a falta de amor e respeito. Tem potencializado as ofensas nas nossas relações. O pecado tem levado muitas pessoas a endividamentos insuportáveis por causa da cobiça, da ambição e da obstinação por tesouros deste mundo. Muitas vezes, na busca desses tesouros, dessas riquezas, desses confortos, pessoas estão virando as costas para Deus e virando as costas para suas famílias, dentre tantos outros efeitos que nós poderíamos citar aqui o dia todo. Portanto, a realidade do pecado e os seus efeitos são inegáveis. Agora, como poderíamos negar esta realidade? Seria um terrível engano para nós negarmos essa realidade do pecado. Em segundo lugar, incapacitados para resolvermos todos esses problemas gerados pelo pecado em nossa natureza, dependemos, meu irmão e minha irmã, totalmente da graça de Deus, revelada pela expiação de Jesus Cristo e efetuada pelo Espírito Santo. Nós dependemos de Deus totalmente. Não há em nós mérito algum, bem algum. Não há em nós nada que nos justifique diante de Deus pelas nossas ações. Nós dependemos totalmente de Deus, ainda que vivendo uma vida moralmente aceitável na sociedade organizada hoje, diante do Senhor, a nossa condição maculada pelo pecado nos torna indignos. E todos nós, aqueles que têm bom comportamento e mau comportamento, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, ou seja, todos nós necessitamos levantar a nossa voz e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoe os pecados, porque eu dependo do Senhor, e que o teu sangue nos purifique, me purifique dos meus pecados, porque eu pequei, eu violei a tua lei, e tenho tratado mal os meus irmãos, tenho tapado o meu ouvido ao clamor do pobre e necessitado, Senhor. Tenho deixado de observar a tua palavra. Tenho me afastado daquilo que nutre, daquilo que cultiva a minha comunhão com o Senhor e com os meus irmãos, deixando de te buscar em oração, deixando de ler a tua palavra, deixando de estar com os meus irmãos no culto público. Nós dependemos da graça de Deus, revelada pela expiação de Jesus Cristo e efetuada pelo Espírito Santo. É nesse sentido, meus irmãos, que uma vez alcançados por essa graça, estamos salvos definitivamente, pois a morte de Cristo foi eficaz e satisfatória para nos justificar. Contudo, sofremos ainda com a presença do pecado na natureza que ainda nos assedia. Essa é a nossa luta atual. Temos certeza da nossa salvação. Temos certeza de que a morte de Jesus foi eternamente eficaz para nos redimir da escravidão do pecado. E hoje estamos livres, não por nós, não por obras,
nossas, mas pela graça de Deus que fora recebida pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas é fato de que até o retorno do Senhor Jesus, nós lutamos com a presença do pecado em nós. Os seus efeitos eternos foram anulados, mas o pecado ainda está na nossa natureza. E por isso, constantemente, temos nos nossos cultos momentos para confessarmos os nossos pecados. Essa é a nossa luta, é a mesma luta do apóstolo Paulo, como ele descreve lá em Romanos capítulo 7. Quer fazer o bem e se vê fazendo o mal. Essa é a luta, é a nossa angústia, é o nosso dia a dia. E por isso precisamos recorrer constantemente à presença de Deus, confessando os nossos pecados. E é isso que eu quero dizer aqui em terceiro e em último lugar. A mensagem de Jesus é clara. Deus é luz. Tudo o que está escondido para nós está revelado para Deus. Portanto, confessemos o nosso pecado. Confiemos no perdão que Deus nos concede pela fé em Cristo Jesus e nos arrependamos de cada um dos nossos pecados, os abandonando imediatamente, porque a prática persistente, deliberada, consciente no pecado, impede de desfrutarmos da comunhão com o Senhor. Nos arrependamos, se arrependa dos seus pecados, abandone-os imediatamente e desfrutemos da comunhão que o Senhor tem para todos nós, como o corpo de Cristo. Vamos orar.